volta, agora com alguns exemplos de termodinâmica, para botar em prática, né, aquilo que vimos na aula anterior, ok? No primeiro exemplo, vem a seguinte pergunta: qual é a vazão de água num cano com 10 centímetros de diâmetro se ela corre a 36 quilômetros por hora em seu interior? Reparem que as unidades não estão no SI e, para resolver esse exercício, não usaremos o diâmetro, usaremos o raio, ok? No exemplo 2, a pergunta é a seguinte: um cano com 40 centímetros de diâmetro possui uma redução, fazendo-o ficar com apenas 15 centímetros de diâmetro no final do seu percurso. Sabendo que num determinado momento 0,3 metros cúbicos de água passa pela parte mais fina em apenas 2 segundos, qual é a velocidade do líquido na parte mais grossa? Reparem que aqui novamente era do diâmetro, teremos que usar o raio, ok? E o que tiver em centímetros passaremos para metro. E por fim, no exemplo 3, a pergunta é a seguinte: dado o esquema adiante, qual é o valor da pressão 2, né? Aqui o esquema vai ser semelhante àquela parte de Bernoulli que nós vimos no vídeo anterior, ok? Lá para frente do esquema. Então, no exemplo 1, a resolução fica da seguinte forma, né? A gente tem que pegar, bom, primeiro a equação que usaremos é aquela que relaciona a área com velocidade, multiplicando as duas grandezas, tá? Então a gente pega a velocidade que está em km por hora e divide por 3,6 para que ela fique em metros por segundo. Ao invés de usar 10 centímetros, que é o valor do diâmetro, usaremos 5 centímetros, que é o valor do raio. Dividindo 5 por 100, eu consigo converter de 5 centímetros para metro, ok? Elevo o raio ao quadrado, multiplico por π, e aqui eu tenho finalmente área vezes velocidade, tendo o resultado no final. Então a vazão é 0,078 metros cúbicos por segundo, ok? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, a vazão, né, estou considerando que a vazão é constante, né? Que ela é igual em qualquer ponto desse mesmo cano por onde o líquido vai estar passando, tá? Então eu tenho a vazão 1 que vai ser igual à vazão 2. Na primeira parte do cano, eu vou relacionar velocidade com área. Por quê? Porque o que ele pede para a gente é a velocidade, ó, olha aqui no enunciado, ok? E na parte mais grossa, né? Então, eu estou considerando que a parte mais grossa é a primeira parte, então a vazão 1, e a parte mais fina é a segunda parte, vazão 2. Já na segunda parte aqui, na vazão 2, eu estou considerando volume pelo tempo, porque ele não me deu velocidade na segunda parte, me deu volume e me deu tempo. Igualando as duas partes, nós temos que 0,3 dividido por 2 dá 0,15. Esta areazinha que está aqui, esse 0,2 veio da onde, né? 40 centímetros de diâmetro é igual a 20 centímetros de raio. Dividindo por 100, chega em 0,2, tá? Então aqui eu tenho o raio ao quadrado vezes o π. Essa parcela é parcela dividida. Fazendo essa continha eu cheguei nesse resultado. Dividindo isso por isso, eu chego em 11,9 metros por segundo. E o último exemplo, reparem que esse esquema é praticamente o mesmo que eu mostrei no vídeo anterior, né? Só que agora com alguns dados. Então aqui nós temos velocidade 1, velocidade 2, a pressão 1, a área 1, área 2. Nós vamos ter a densidade do líquido, que é igual nos dois lados, e a altura 1 e a altura 2, ok? Essa equação que eu montei aqui embaixo, já com os valores, é igualzinho, né, a essa equação de Bernoulli. Basicamente só peguei e substituí, tá? Então no lugar de P1 ficou 500 mil, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quinta. Então 5 vezes 10 a quinta é igual a 500 mil pascal nesse caso. Voltando lá, ó, reparem que aqui eu tenho a densidade vezes V ao quadrado sobre 2 e a densidade vezes G vezes H. Então voltando para lá, ó, eu tenho a densidade que é 500, já está na SI. 500 vezes a velocidade ao quadrado, que é 2, dividido por 2, mais 500 vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a altura, tá? Nem tá lá atrás, ó. Vezes o H, que é a altura, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa, mas é com índice 2. Então, eu venho para cá, ó, a pressão eu quero achar. Aqui eu tenho a densidade, que é 500, velocidade 1,2. E aqui, o que muda daqui para cá, que em vez de 0,2 é 0,4, que mudou a altura. Fazendo a continha, eu cheguei numa pressão um pouco menor, ok? Então aqui eu encerro esse assunto e até a próxima, gente.